Estamos em definitivo aqui, direto do Rio de Janeiro, para mais... Não, vamos lá, não sei imitar meu pai não, cara. Que horror. Que horror. Kaká, Flusão, por quê? Como? Muito? Seu pai Flamengo. É verdade. Mas, geralmente os filhos seguem um pouco o pai, né? Eu já digo que Darwin tinha razão, que a espécie evolui. Mas cara, eu não sei, eu acho que talvez meu pai nunca foi tão ligado com o futebol brasileiro, ele sempre foi muito mais ligado em passar emoção pro público. E ele não tinha essa preocupação dos filhos seguirem o time dele. Não tinha nem a prática normal de levar ao estádio para ver o time dele e torcer. Então a gente acompanhava ele estava na cabine, não podia torcer. Então ele estava na cabine, a gente ia nos estádios, ginásios, autódromos e tal, e ele não tinha muito isso dentro de casa. E acabou dando uma liberdade. Você carrega o amor pela seleção que seu pai carrega? Não sei, cara. Eu acho que menos. Meu pai é um apaixonado por Brasil, né? Meu pai é um apaixonado pelo piloto brasileiro da Fórmula 1, pelo vôlei no Brasil, pelo basquete no Brasil e pela seleção brasileira. Mais do que pelo futebol. Talvez o esporte preferido do meu pai nem seja o futebol, mas ele é um apaixonado pela seleção brasileira. O auge da profissão dele, eu vi ele falando outro dia, é poder estar numa Copa do Mundo, narrar um título de campeão mundial de futebol, porque é o esporte preferido do brasileiro. Então, a paixão dele por comunicar isso, por levar essa emoção ao público, e a seleção brasileira é um patrimônio da nação, a seleção brasileira é um patrimônio da nação. Então eu acho que ele tem uma paixão, sim, muito maior pela seleção brasileira do que clubística. A minha paixão talvez seja maior clubística do que pela própria seleção. Eu acho que os jogadores do meu clube sempre representam muito mais o que eu imagino, o que eu quero, o que eu gostaria que fosse, do que os jogadores da seleção, que são muito transitórios, momentos bons, momentos ruins. Mas eu vou ser honesto, cara, me empolga. Chega na Copa do Mundo, me empolga, mas naquela brecha daqueles 4 anos eu não... Na Copa todo mundo pega no tranco, né? Pega no tranco. Eu mesmo falei, essa Copa eu não vou torcer muito não, eu já tô torcendo. Já falta um dia, já tô torcendo, já tô... Falei, não vou torcer não, eu só vou acompanhar e já tô torcendo. Eu tinha uma certeza que eu não ia ser assim esse ano, mas já tô torcendo de volta. Não tem jeito, não tem jeito. A gente sempre termina assim. Saudosismo à parte, o pessoal fala muito da época do Prost, Senna, Mansell, etc, etc. Você acha que a gente está muito abaixo assistindo o Vettel e o Hamilton? Não, de jeito nenhum. É só saudosismo? É saudosismo. É saudosismo porque não é só Hamilton e Vettel, é Hamilton, Vettel e Alonso. Não posso me esquecer do Alonso. E o Alonso é incrível, talvez não tenha um grande carro. E a gente viu momentos na Fórmula 1 onde a gente tinha Prost, Senna, Piquet e Mansell, às vezes Mika Häkkinen, a gente tinha 4, 5 grandes personalidades, e a gente tem esses caras hoje, porque a gente tem um Hamilton e um Vettel, 2 tetracampeões, a gente tem um Alonso, um cara extremamente capacitado, e a gente tem novas surpresas, um Verstappen que parece muito um Nigel Mansell, né, extremamente talentoso e ainda faz muita besteira, um Ricardo, um cara que é mais central, parece mais um Mika Häkkinen, então a gente tem uns caras de todos os tipos. Eu acho que a gente passa um grande momento no automobilismo mundial. Também acho. Num péssimo momento do automobilismo brasileiro. Então, a impressão do brasileiro é que o automobilismo está em baixa. Duvido que seja a impressão do alemão, do inglês, do italiano. Essa não é a impressão mundial. O automobilismo está em alta no mundo, ele está em baixa no Brasil, porque o Brasil gosta de torcer para brasileiro. A gente gostava de ver tênis com o Guga jogando. Parou de jogar, a gente não vê tanto. A gente gostava de ver esportes. O brasileiro gosta de ver Brasil ganhando. Mas olha que curioso. Não necessariamente do esporte. Concordo pra caralho com você. Mas uma parte da responsabilidade por isso ter acontecido é do seu pai. Pelo que você acabou de dizer. Concordo. Ele é bem... Uma responsabilidade boa. Ele é um cara... Ele faz a gente assistir a Fórmula 1 porque o Massa vai largar em primeiro. Isso, mas porque é o papel a Globo, dele. claro. Mas é o papel dele. Sim, né? sim. Eu não acho nem que seja por questões de Globo, eu acho que questões do próprio entendimento dele. Eu acho que ele está muito preocupado e fala assim, cara, eu sou pago para levar essa emoção e descobrir aonde está essa emoção naquele momento do esporte e levar isso ao público. Se eles não estão enxergando, eu vou fazer eles enxergarem. Então, ele também, meu pai criou bordões fantásticos para solucionar o problema dele e levar emoção, né? Todo mundo fala, chegar uma coisa, ultrapassar é outra. Isso todo mundo sabe. Se a gente fala até pra mulher na balada, chegar uma coisa, pegar... outra. Mas por que ele criou isso? Ele admite, ele fala assim, eu passei alguns anos falando pro cara de que o cara vai chegar. Só que depois de 10, 20 corridas, 2, 3 anos, eu falei assim, o cara chegava e nunca passava. Eu preciso justificar minha frase. Então chegar uma coisa, passar é outra. E por falar em Brasil, você tem do seu lado o capacete
Do chefe. Do chefe da porra do toda. Chefe. Do maior brasileiro de todos, talvez, do que, eu acho. Que a gente estava conversando aqui, do que mais representa e tal. Quanto esse cara influenciou na tua vida? Porque eu sei que você conviveu com ele, porque ele era muito amigo do seu pai, né? Eu convivi muito pouco, na verdade, porque eu era muito pequeno. Eu tinha uma ideia de... cara, ele é meu tio. Sim, mas você chamou a Ayrton Senna de tio, ou seja, você já é um filho da puta, porque, porra, eu falo isso pros filhos do Zico, eu falo que vocês não têm o direito de ser filho do Zico, porque ninguém tem esse direito, você chamou a Ayrton Senna de tio, cara. Tio, assim, era tio. Como meu filho entrou aqui na sala, deu oi pra todo mundo, é o tio. Então você não tem muita dimensão de quem é aquele personagem. Então, eu não tinha, ele vivia tanto lá em casa. Putz, cara, 84 eu tinha 7 anos, cara. Não, 7 para 8 anos. 94. Não, na morte já sim, mas aí já tinha aí eu já tava correndo. Eu comecei a correr de kart em 88. Então, quando ele morreu, você sabia bem quem era o seu tio. Lógico. Mas aí também ele já não tinha tanto tempo, já é aquele cara atribulado. Eu acho que ele conviveu muito mais em casa, de 84 a 88, foi um convívio maior. Então, 7 para 8 anos, isso era uma convivência como se fosse de tio. Eu não tinha aquela dimensão, era um cara que parecia que fazia algo importante. Mas você não entendia o quê? Mas eu não entendi o quê. E não era só Ayrton, né? Eu tive momentos de estar em casa e estar o Ayrton, na sala, o Ayrton e a Xuxa jantando com meus pais. Eu falo assim, cara, eu com 8 anos de idade, 9 anos, sei lá, 10. Hoje você tem a dimensão do absurdo que isso é pra uma pessoa. Meus amiguinhos no colégio nem acreditavam no dia seguinte. Era aquela pessoa que todo mundo não podia não gostar de corrida, acordava domingo de manhã para ver o Brasil dando certo. Era o quê? Era o Ayrton. Era o trabalhador dedicado, que não tinha vergonha de ser brasileiro, né? Que é até palavra sua, mas... que era o cara que não tinha vergonha de ser brasileiro, e a gente esperava, antes de ir pra praia, antes de fazer o churrasco, antes de qualquer coisa, a gente esperava o Brasil dar certo domingo de manhã. A gente esperava tocar a musiquinha, o Ayrton ganhar, levantar a bandeira do Brasil e falar assim, putz, agora tem até o negócio do Brasil que eu quero. Ele era o Brasil que a gente queria. Ele era o Brasil que a gente queria, o cara que está mostrando pro mundo que eu sou brasileiro e que não sou brasileiro porque eu, puta, nada contra o samba, mas não sou brasileiro porque eu tô tocando um pandeiro, sou brasileiro porque eu me dediquei. Porque eu trabalhei, eu superei tudo e eu ganhei, eu fui melhor do que os outros. Então, do país que ninguém quer vir, ninguém acredita, eu sou o cara que deu certo. E aí, por exemplo, o fato de você ter o rótulo de garoto problema, é lenda, é sacanagem ou você é um garoto problema? Isso é lenda e sacanagem. É mesmo? Isso é lenda e sacanagem. Aí, de novo, voltando para a Argentina, eu morei na Argentina e lá eu sempre tinha uma eleição do piloto mais simpático e o cara que mais extrovertido. E eu ganhava a eleição. Porque tem a imagem do argentino, que eles são carrancudos, de que o brasileiro é feliz e alegre. Eu também não merecia o prêmio. Mas o brasileiro, eles têm até uma frase, a alegria não é só brasileira. Quando o negócio eles estão felizes, eles usam muito interno. A alegria não é só brasileira. Então, é o brasileiro. O brasileiro tem que saber cantar, tem que saber sambar, ele é alegre, ele é feliz, ele toma caipirinha. Então, assim, também tinha um pouco... Você não sabe sambar, né, cara? Não, nem um pouco, nem cantar. Tá na cara que não. Então, um pouco de rótulo. Então, assim, meu pai tem opiniões muito fortes. Eu também tenho. E eu gosto muito de ganhar, mas mais do que ganhar, eu tenho um pavor pela derrota. Eu não gosto de perder. Eu não gosto, não aceito perder. Então eu trabalho para ganhar. Mas poderia ter me dedicado mais na parte física durante muito tempo. Poderia ter me controlado um pouco melhor o meu emocional no começo da minha carreira, para tentar fugir desse rótulo que eu acho que é herdo do meu pai. É o cara que não gosta da Globo, que aí ele não gosta do Galvão porque não gosta da Globo, e aí não gosta do Kaká porque ele não gosta do Galvão, e vê um negócio e aí o cara já fala mal. Tipo, o Kaká deu uma entrevista meio bravo, com razão, mas não interessa que ele tem razão. Tá falando pra caramba porque é o filho do Galvão, tá vendo? É arrogante, ou é metido, ou é bravo. Você não pode ficar puto porque você é o filhinho do Galvão. Eu não posso ficar puto, eu não posso ter razão, eu não posso que as pessoas me ferrem e eu não tenho o direito de ficar bravo. Eu tenho que estar sempre sorrindo. Tipo, então você tem aspectos. Então eu só não sou um cara que fique fazendo questão de agradar os outros. Eu fico fazendo questão de agradar quem torce por mim. Eu tô lá para trabalhar, para retribuir aos meus patrocinadores. Eu não fui lá para fazer amizade. Então lá não é o clube dos amigos. A vitória de um representa a derrota do outro. Kaká, se você pudesse passar por tudo de novo e botar numa balança, era melhor ter sido filho do Galvão ou não? Lógico que era. Tenho um orgulho danado do meu pai. Não pelo seu pai, pela dificuldade ou pelo benefício que isso te deu? Cara, é uma balança complicada de medir. Eu tenho certeza que se você fizesse essa pergunta para mim, com 25 anos de idade, eu falava assim, cara, pro esporte, tá? Não como filho, não como criação. Não, pelo amor de Deus. Não como criação. Pelo trabalho mesmo. Pelo trabalho. Eu ia falar, cara, puta, graças a Deus eu sou filho do Galvão. Se você me pergunta hoje, eu só levo o peso de hoje, eu falo assim, puta, que é uma foda ser filho do Galvão.
Mas se eu botar a carreira inteira Por na que balança... que hoje você pensa isso? Porque você tomou muita porrada que você não merecia? Muita. Eu perdi muito espaço que eu não merecia, mas eu também sei botar nessa balança que no começo da minha carreira eu também ganhei muito espaço que talvez eu não merecia. Eu ganhei acesso à mídia, eu ganhei visibilidade. Junto com a visibilidade vem uma certa parte de rejeição. Claro. De por que esse cara tem essa visibilidade. Mas essa visibilidade me permitiu ter bons patrocinadores para poder ter o dinheiro adequado para ter bons projetos de automobilismo e comprovar meu potencial, retribuindo em títulos e me mantendo. Quando depois eu já sou o cara que é bicampeão brasileiro, tricampeão brasileiro, pentacampeão brasileiro e aí vai, você não precisa mais daquela assinatura, aquela assinatura continua. Então você continua tendo a rejeição, a briga, o cara que quer falar mal porque quer. O brasileiro adora ser hater, principalmente em redes sociais, no digital. Eles adoram, amam odiar. As pessoas amam odiar. Então, para aplaudir tem pouco, mas para jogar pedra, porra, é gente pra cacete. Então, você continua com uma assinatura que talvez ela não te traga nenhum benefício mais. Então, ele pesa de uma outra maneira. É difícil você pegar qualquer pessoa que entrega um trabalho com um nível muito alto durante 40 anos, né? que não decaia muito. Então, porque ele se propôs a fazer, ele é magnífico. Eu acho que isso é um ensinamento para mim. Eu me proponho a fazer algo diferente do dele. A gente trabalha com esporte, mas completamente diferente. Então, assim, eu consegui entregar durante uma grande parte da minha carreira no nível que ele entrega. Porra, ele é um puta ensinamento. Ele é um cara genial. Ele conhece automobilismo pra caralho. Conhece. Ele dá palpite pra caralho? Não, pouco. Não dá? Pouco. Ele dá muito palpite de como eu falo com a imprensa, ele dá muito palpite de como eu falo com o público, como eu devo me comportar, o tipo de escolha que eu devo fazer, mas nunca palpitou... Tecnicamente. Tecnicamente, jamais. Ele entende assim, não, cara, você entende muito mais do que eu tecnicamente desse esporte. Eu entendo dos bastidores do esporte, mas não do esporte em si, né? Ele nem é comentarista, ele até se faz de comentarista, ele comenta. Ele é o Galvão, ele pode, se ele quiser cantar, fazer reportagem, ele pode, pô. Então ele tem uma coisa diferente. Então, cara, ele é um puta ensinamento para qualquer profissional. Eu sou muito fã dele, cara. Eu encontrei com ele no estádio do Orlando City, até gravei um videozinho com ele no Instagram. Falei, cara, eu queria te dizer que eu sou... Mas imagina uma pessoa que tem um microfone. Quantas besteiras eu já falei na minha vida, jogando poker com um amigo, fazendo um churrasco. Cara, que besteira que eu falei agora. Então o cara tem um microfone 4 horas por dia, todos os dias. Maluco, ao vivo. Ao vivo. Porra. Você acha que ele não vai falar uma besteira de vez em quando? Claro. Qualquer um falaria. E o pessoal pega, ele fala 4 horas de perfeição, aí ele fala uma besteirinha, o pessoal critica. Mas quando parar, quando acabar... É o prazer de criticar, né? É o brasileiro, mas quando acabar, o que vai ficar é o Sai que é sua Tafarel, lógico. É o Ronaldinho, não adianta que vai ser isso, quem é que sobe, ninguém vai lembrar da besteira que saiu aqui ou ali, ele vai terminar, o seu pai já é um ícone, só que ele tá vivo. E ele lida muito bem com isso. Até com Cala a Boca Galvão, ele lidou perfeitamente com isso. Você deve prazer dizer isso pra ele numa briga em casa. Não, nunca falei não. Nunca falei não. Alguém perguntou isso no Twitter, falou assim, pergunta se numa briga ele já não aguenta falar, cala a boca, Galvão, só de sacanagem. Mas a única coisa que eu pedi pra ele uma vez foi quando eu fui tetra da Stock Car, eu pedi pra ele gritar o tetra. Essa eu pedi pra ele gritar o tetra. E ele gritou. Ele gritou, que é o grande cara, a gente tá véspera de Copa do Mundo, foi a grande paixão futebolística pra mim de seleção, foi o tetra. O que me impactou foi o tetra, assim, cara, eu já era... um apaixonado por clube, eu ainda tava com aquele negócio da seleção entranhado e... Vai sair natural? E tetra. Em julho ele já te contou qual vai ser o grito do Hexa? Ele já programou alguma coisa ou vai ser na hora? Ó, eu vou te falar o seguinte, eu já vi meu pai trabalhando muitas vezes e é tudo na hora. Não tudo tem nem pensado como é que vai ser tudo, ele não planeja, é tudo na hora. É tudo na hora e eu vou te falar que eu também sou muito assim, eu faço muita palestra e muitas vezes eu me preparo para palestra. E quando eu vou dar a palestra, eu falo tudo ao contrário do que eu me planejei. Eu invento na hora também. Eu também sou disso, também então, não consigo ler. Os bordões dele são na hora. O Tafarel era um gigante no gol, mas ele não, cada bola cruzada era um perrengue. Ele não saía do gol. Aquela um bordão que surgiu pela reclamação. O sai que é tua, Tafarel, era quase como uma súplica. Vai, sai, Tafarel, sai do gol, sai que é tua, cara. Vai nela. Tipo, era um pedido de ajuda, né? Então foi criado algo natural e vira um bordão. Então ele saca na hora que aquela frase é um bordão e ele mantém. Então o Haja Coração, o da Argentina e qualquer outro bordão que ele cria, sai na hora. Acho que sai na hora e ele acaba... Ele não planeja, ele não cria. Esse ano eu vou lançar essa. Não. Vai vir alguma coisa e a galera vai repetir. Ou de sacanagem ou não, mas a galera vai repetir, não tem a menor dúvida. Kaká, uma das perguntas que mais fizeram quando eu falei que eu ia falar contigo. Por que não o Kaká na Fórmula 1? Por que não o Kaká na Fórmula 1? Vou tentar explicar bem rápido aí.
Para os leigos, acho que vale dizer que ele não corre fórmula, ele corre outro tipo de carro. Isso. Eu ia mandar uma maneira de delicadamente explicar isso. Não, porque a maioria das pessoas não sabe, ele corre... A maneira delicada de explicar isso é como se eu fosse um jogador de futebol de salão. Okay. Tem futebol de campo de salão, ou jogador de vôlei de praia, tem vôlei de praia e vôlei de quadra. Tudo é vôlei, tudo é futebol, tudo é automobilismo, mas eles têm muitas diferenças técnicas entre eles. Política é um assunto que não te interessa discutir, né? Cara, política eu não sou tão engajado, a não ser política do meu esporte, que eu sou bem ácido e crítico até, mas política geral eu não sou um cara muito fã, porque eu acho que a gente tem 3 coisas para discutir no Brasil que dói, né? Que vira discussão, né? Religião, política e futebol. Ao futebol eu entro na brincadeira, eu assumo a minha parte que eu sou fluminense mesmo, eu discuto futebol, falo de futebol, mas política e religião eu acho que é um negócio que no Brasil a gente não... tá muito difícil de se discutir, muito irracional. Você não tem um lado, direita ou esquerda, essas coisas? Não, e é exatamente isso que me dói na política. Eu acho que as pessoas tratam a política como se fosse clube de futebol. Eu acho que o brasileiro vota mal demais, exatamente por tratar a política como paixão e não como razão. Você vai votar mal em outubro? Eu pretendo não votar mal em outubro, mas eu acho que... Você já sabe que eles vão votar? Eu ainda não, mas eu tenho uma vaga ideia de que eu vou votar, mas eu não tenho a certeza de que eu vou votar. E não revela? Não vou revelar. Não vou revelar porque exatamente... Vamos falar que é campanha. Vamos falar que é campanha e as pessoas, eu acho que as pessoas vão tratar assim, entendeu? Elas não vão... Política tem que ser tratado com razão, não com paixão. Futebol é paixão. Política não é paixão. Quem é que comenta Fórmula 1? Automobilismo. Fórmula 1 não. Quem comenta automobilismo bem hoje no Brasil? Luciano Burti. Eu gosto. E mal? Mal é sacanagem, né, cara? Se quiser bater, você bate. Se não quiser... Não, tem, cara. Tem quem... Na verdade é o seguinte, mas a gente tem muitos jornalistas, nem todos, muitos, mas não todos, que nunca sentaram a bunda num carro de corrida, essa é a realidade, e que palpitam sobre quem está certo ou quem está errado numa manobra. A gente tem bons comentaristas de automobilismo que não foram pilotos. Mas a grande maioria dos comentaristas de automobilismo, hoje, que não foram pilotos, são muito ruins. E qual é a tua reação, assim, quando você fica sabendo que está muito mais perto de uma emissora de esportes da televisão transmitir um campeonato de videogame de corrida do que uma corrida? Eu acho que o interesse do público muda, eu não sou contra. Eu não assisto, mas eu não sou contra. Eu acho que... Mas não é um salto estranho o cara não passar pelo automobilismo e passar para o virtual do automobilismo? Não vou te falar que pra mim não é estranho, né? mas eu tenho 40 anos de idade, talvez pro menino de 15 não seja estranho. Acho que a gente tem público pra tudo. Você morou na Argentina, né? Muito tempo. Que faz Amo a Argentina. Faz de você um filho da puta, né? Um pouco. Quando joga Brasil, quando joga Brasil e Argentina na Copa do Mundo, você chega a ter alguma dúvida? Você tem muita certeza do lado certo ou eu devo te agredir? Não, eu tenho muita certeza do lado certo, pra que eu devo torcer. Mas eu vou te falar assim, quando joga Brasil e Argentina, Brasil. Cara, esquece, cara. Eu sou brasileiro. E eu quero que ganhe de 5-0 e eu ainda quero pegar o meu telefone e ligar para todos os meus amigos da Argentina e sacanear eles. Eu tenho até quem sacanear. Vocês não têm. Melhor agora, Marquinhos. Vocês não têm o prazer de ligar para um argentino depois do Argentina com o Brasil ganhando. Eu tenho esse prazer. Eu ligo para o meu argentino, eu sacaneio, eu xingo eles, eu mando mensagem no meio do gol, eu tiro foto da televisão, eu mando e tal. Mas ao mesmo tempo eu não consigo odiar eles. Eu amo eles. Eu fui extremamente bem tratado na Argentina em todos os anos que eu morei lá. Eu tenho inúmeros amigos argentinos. O argentino tem uma rivalidade com o Brasil gigantesca no futebol. E justificável. Mas ao mesmo tempo, o argentino vê novela brasileira, filme brasileiro, música brasileira. Tem nos seus times, tiveram grandes brasileiros jogando em seus times e comemoraram isso. Gostam, são fãs do Ayrton, eram fãs do Pelé. Você tem um núcleo argentino que fala assim, tá, brasileiro, vem cá, no futebol eu te odeio, mas eu te amo. Mas é isso. Mas eu te amo, mas você é meu irmão. Mas é exatamente isso. Mas você é meu irmão. Não tem o brasileiro... Você não precisa matar o argentino, mas no futebol, O brasileiro fala assim, argentino, vem cá, tu é um filho de uma puta. E acabou. Não tem o lado, assim, a gente não... Puta, o Havanete é caro pra caralho, entendeu? Eu ganhei, por exemplo, de Federação Argentina, camisa da Argentina com meu número e meu nome. E não usou, claro? Usei, né? Fui no Maracanã pra ver Argentina e Bósnia. Argentina e Bósnia? Argentina e Bósnia, a gente foi ver. Cara, beleza, não era contra o Brasil, mas, cara,
Eu era Brasil na Copa do Mundo. Vamos melhorar um Só pouco. que eu tive o prazer de ir. Não, até agora eu tava gostando muito da entrevista. Agora, a partir dessa sua última declaração, o que você acha do aborto? Qual que é a tua religião? Agora eu vou te fuder. Então... Não, mas assim, Tô brincando. o que eu tô dizendo é assim, eu não consigo não gostar da Argentina. Claro, você morou lá, tem uma relação eu morei lá, pessoal, eu tenho uma relação claro, pessoal. claro. Cara, mas eu sou brasileiro. Cacá, eu vou te fazer 3 perguntas na lata agora no final pra encerrar, tá? Tá. Quem é o maior filho da puta que você conheceu no esporte? Porra, eu vou te falar um cara, eu sou fã de ciclismo. E eu era fãzaço número 1 do cara, Lance Armstrong. Talvez a gente não reconheça, mas assim, o cara fraudou o esporte durante muito tempo. E eu ainda continuo tendo admiração pelo cara, mas ele é um tremendo de um filho da puta, porque ele fraudou, né? Ele enganou todo mundo, ele foi o maior vencedor da história daquele esporte, um ídolo nos Estados Unidos, enganando as pessoas durante muito tempo. Então, ele foi um grande filho da puta. Qual foi a melhor pessoa que o esporte te apresentou? Pessoa que o esporte me apresentou? Puta, cara, Ayrton Senna. Ayrton Senna foi o grande cara melhor do esporte. Pessoa? Eu Legal, acho que ele era o exemplo de dedicação, de perseverança no esporte, mais do que qualquer outro jogador de futebol. Se não fosse pela Stock Car, você moraria no Brasil? Acho que não. Eu acho que a gente está num momento difícil. Por causa da segurança, tá? Eu amo o Rio de Janeiro. Eu não tenho mais nenhum patrocinador que seja do Rio de Janeiro, esteja baseado no Rio de Janeiro. Não tem autódromo no Rio de Janeiro. Que foda isso. Eu não cara? tenho mais motivos para estar no Rio de Janeiro e eu tô perseverando no Rio de Janeiro. Senna ou Piquet? Senna. Hamilton ou Vettel? Hamilton. Prost ou Schumacher? Não posso ser Alonso? São 2 opções. Eu também prefiro o Alonso. Tá bom. Mas eu posso botar o Alonso aqui só para quebrar teu galho. Hamilton ou Alonso? Alonso 100%. Prost ou Schumacher? Schumacher. Fluminense ou Seleção? Já respondeu. Fluminense. Bolsonaro ou Lula? Difícil, cara. É política, não gostaria de falar, mas por enquanto nenhum dos dois. Rio ou São Paulo? Rio. De táxi ou de Uber? Rio, de novo Rio. Táxi ou de Uber? Tenho usado mais Uber do que táxi. Pela qualidade do serviço, mas nada contra o táxi. Mata-mata ou pontos corridos? Pontos corridos, eu não posso ser injusto comigo, mas justo pelo esporte. Acho que o melhor tem que ganhar, e nem sempre no mata-mata o melhor ganha, apesar de ser mais emocionante. Ayrton Senna. 10. Eu vou pular os políticos que você não vai dar. Não, político... Só o Trump você daria? O Trump eu dou nota. Pode ser... Eu tenho casa lá, se ele vai me expulsar, eu vou dar 6 pra ele. Dá uma aliviada lá, que senão, ó... Galvão Bueno. Aliás, vamos abaixar aquele imposto do final do ano do apartamento, que é cara beça. Galvão Bueno. Meu pai? Eu vou ser justo com meu pai, porque ele vai ficar feliz com a nota. 9. Porque eu acho que ele é que nem eu, ele acha que sempre tem espaço pra melhora. Mas ele é um cara nota 10. E agora eu vou usar o teu lado filho de narrador para avaliar o resto. Kleber Machado. Pô, nota 8. Luiz Roberto. 9. Stock Car. 8. Rede Globo. Pô, tem todos os aspectos. A Rede Globo é uma empresa nota 10, porque eu tenho que entender o que ela busca. Mas a atenção para todos os esportes, ela podia ser melhor com isso sim. Última nota, Nelson Piquet. Nelson Piquet? Cara, apesar de você falar, Piquet ou Senna, eu respondi rápido Senna, Piquet nota 10 também. E vamos voltar pro Brasil e Argentina? Não é um Brasil e Argentina. Claro, é um Brasil. Eu não preciso odiar o Piquet para gostar do Senna. Claro. Tem muita gente que é rival. Eu sou Senna, eu odeio o Piquet, eu sou Piquet, eu odeio o Senna. Para que isso? Senna, Piquet e Emerson, os 3 lá em cima. Cara, são 3 grandes figuras do automobilismo. Eu acho o Piquet sensacional. Mas não me impede de preferir o Senna como piloto. Obrigado, cara. Valeu. Você deve ter sido o primeiro piloto que eu entrevistei na vida que não falou que sonha em dirigir guiar a Ferrari. Não tenho esse sonho não. Mas eu gostaria de ter sido lateral direito do meu time, serve? Do Fluminense? Eu gostaria de ter jogado. Olha, hoje, com esse time do Os caras Fluminense, rindo lá atrás, se você se candidatar hoje, talvez... Na lateral de não, o Gilberto tá bem.